hoje aqui para quem está presencial. Então, chamamos agora para a palestra final, Bibliografias, as escritas de mulheres negras em foco, com a escritora Clarice Fortunato. A Clarice Fortunato possui doutorado em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2018, com um período de pesquisa sanduíche na Universidade de Exeter, Inglaterra. Atua como docente na Secretaria de Educação do Estado e é escritora, tendo publicado a obra Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, pela editora Palas 2020. Aqui liga para frente e para trás. Pode, é isso? Tá bom. Obrigada. Seja bem-vindo. Tá ligado? Estão me ouvindo? Eu acho injusto eu ficar aqui na frente sozinha. Mais perto? Melhor? Então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Clarice Fortunato. Eu sou autora desse livro, Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros. Ele foi lançado pela editora Palas em 2020. Queria agradecer muito, estou muito grata e honrada por estar aqui hoje, nesse evento que eu considero tão necessário. E aí, logo de cara, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né, para essas pessoas que está puxando essa hashtag tão bonita. E eu resolvi fazer um link com a minha trajetória e com a minha escrita. E, como eu falei, eu me sinto muito privilegiada em estar aqui, né, em tempos tão sombrios. E é muito simbólico eu, enquanto mulher negra, estar ocupando esse espaço, não só desse seminário, mas também na feira, né? Eu estarei autografando meu livro amanhã, junto com Eliana Alves Cruz. Então, é muito gostoso estar aqui no berço de Lia Luft, de Érico Veríssimo e de Mari Quintana. Mari Quintana que abre, né, a minha fala quando diz: os livros não mudam o mundo. As pessoas mudam o mundo. Os livros só mudam as pessoas. E isso é verdade, né? Eu começo falando um pouco do meu processo de escrita, do meu livro. Eu estava na Inglaterra fazendo parte do meu doutorado e não tinha nada a ver com a escrita de um romance ou de uma autobiografia. Quando, de repente, eu tive um chamado, né, que eu explico com detalhes no livro, sobre a importância de eu contar a minha história. Então, no meu livro, eu fiz um exercício de resgate do passado. Me permitam colar aqui, porque eu sou uma pessoa muito prolixa. Aí, se eu não colar, daqui a pouco eu estou lá não sei aonde. Então, eu vou usar a minha colinha aqui, tá? Então, eu fiz um exercício de resgate do passado para relatar a minha trajetória, da infância até chegar no doutorado na Inglaterra. A vida miserável como moradora de rua, a perda dos meus pais e, mais tarde, os episódios de racismo. Racismo esse que me fez abandonar a escola, que era o meu amor maior depois da minha mãe. E eu não posso me aprofundar no assunto que eu me emociono.
os episódios de racismo, a experiência como babá, faxineira e empregada doméstica. E não é uma história sobre meritocracia. É uma história sobre a ausência do Estado e, sobretudo, do poder transformador que tem a educação. Obviamente, escrever foi um processo doloroso. Havia em mim, que sempre fui muito reservada, um pudor gigante em ver desnuda, com todas as minhas fragilidades, as minhas cicatrizes expostas. Inclusive, algumas cicatrizes eram apontadas como feia. O meu cabelo, por exemplo, que quando criança as pessoas apontavam como algo feio e eu não gostava. E passei por processos de alisamento, tentando me encaixar num lugar onde eu não cabia. E o que me fortaleceu foi entender a escrita como um ato político. Mas não foi um processo de uma hora para outra. Algumas pessoas ficam pensando, mas por que... Ou achar que eu sou uma pessoa iluminada, especial. Não. Não foi um processo rápido. E é por isso que a minha escrita ela se fortalece e se concretiza à medida em que se eleva a minha consciência política. E nesse processo de escrita, tem algumas pessoas aqui que eu sei que já leram meu livro, que sabem que não é uma história fácil, né? Então, nesse processo de escrita, eu tentei costurar os elementos poéticos, teórico e estético. O elemento poético, eu lancei mão para poder tirar o peso da escrita. Porque, de fato, é uma história pesada, é uma história triste, mas é uma história que é necessário narrar. A gente não pode mais restringir pautas. E não é porque é doloroso que a gente não vai pautar. A gente tem que criar estratégias para fazer isso. Se a gente lembrar do filme O Menino de Pijama Listrado, ele estava falando de uma coisa extremamente dolorosa. E foi encontrada uma forma de narrar isso com leveza. Eu tentei, então, lançar mão desse elemento poético para poder suavizar um pouco a escrita. Mas, quando as pessoas falam para mim, com alguma crítica, de que o meu livro... porque é uma escrita pesada e tal. Eu respondo assim, que, primeiro, não é uma escrita individual apenas. É uma história coletiva. E se você for conhecer o cotidiano, a realidade das pessoas negras em condição de vulnerabilidade, pode ser muito, muito, muito mais pesado que isso. E a gente precisa, sim, falar sobre isso. Então, nesse processo de escrever e não escrever, ou de entender a minha trajetória, ou esses processos de dor, eu tinha duas opções. Eu podia... Passou? Passou. Eu podia viver a minha dor como... Deixa eu ler aqui, porque isso é a citação do meu livro. Viver a minha dor como uma experiência privada ou me associar a outras mulheres em situações parecidas para transformar essa dor em luta política. Eu escolhi a segunda opção, ou a segunda opção me escolheu. Quando nos reconhecemos como parte de um coletivo, a gente consegue ver os rastros de resistência na história. E a gente, como parte desse coletivo, a gente deve passar o bastão da história.
como é que você vai passar o bastão da história? Você vai falar assim, não, não é comigo, não quero. Eu não tinha essa opção. E como escritora, eu creio que escrever é uma forma de me inserir no mundo. De reescrever a história, muitas vezes já traçadas para nós. E também se opor à cultura do cânone, na qual são raras as mulheres. Se você analisar... Nossa, já está lá na frente, como assim? Aqui. Se você analisar em 119 edições do Prêmio Nobel de Literatura, teve apenas 17 mulheres vencedoras, das quais apenas uma negra, a Toni Morrison, com Amada. Então, isso é muito pouco, e tem algo errado a se questionar aí, quando a gente entende que somos quantas? Metade da população mundial. E por que só esse número tão pequeno? Então, e é por isso que eu achei muito interessante e puxei a hashtag do Sou Biblioteca Escolar. Porque, para mim, a biblioteca foi um espaço transformador. Desde sempre. E aí eu vou ler essa citação do Jean Chevalier e Alain Gebran, que diz: um livro fechado significa a matéria virgem. Se está aberto, a matéria está fecundada. Fechado, o livro conserva seu segredo. Aberto, o conteúdo é tomado por quem o investiga. Então, as bibliotecas precisam estar de portas sempre abertas. Porque absolutamente nenhum conhecimento é válido se ele não promove mudanças sociais. E é por isso que quando eu estava lá na Inglaterra, já qualificada, ou seja, com metade da minha tese pronta, eu parei e falei, eu não quero um projeto de doutorado, ou não quero um produto de doutorado que vai ficar engavetado. Eu quero falar para essas mulheres como eu, que elas podem chegar aqui. E que não vai ser a barreira da língua que vai me impedir de ir para a Inglaterra. E não vai ser uma pessoa racista no caminho que vai dizer que eu não posso. Porque o livro e o conhecimento, ele tem esse potencial de mudar as pessoas. De transformar o mundo. E é por isso, então, que eu já disse, e reitero, que é importante o debate sobre... É extremamente importante, não é só importante. Sobre a democratização do acesso à biblioteca, à leitura e aos livros. Se faz importante fortalecer a biblioteca escolar. Eu trouxe a minha experiência, para exemplificar a importância da biblioteca. Eu acho que eu devo passar. Porque a biblioteca foi a minha primeira paixão. É por isso que, quando eu cheguei aqui, eu fiquei olhando para vocês e fiquei tentando reconhecer a bibliotecária da minha escola. Eu me sentia tão acolhida na biblioteca. Ela foi a minha primeira paixão, ela foi o meu lugar de conforto, o meu locus amoenos. A minha bolha, era a minha bolha. Quando o universo me disse não, a biblioteca me estendeu a mão, me abraçou. E desde então, é um lugar
onde me sinto confortável. Gislene, não chora, porque tu vai fazer eu chorar. Numa passagem do meu livro, que eu já mostrei para vocês, eu falo, e eu vou ler porque a minha citação aqui não está completa. Meu refúgio diante daquela condição de isolamento era a biblioteca. Lia muito, devorava livros, e assim eu podia me transportar para outros mundos. A percepção de plenitude era o conhecimento, e a literatura, veículo condutor a universos mágicos, aos quais eu sentia uma necessidade absurda de acesso. Então, desde pequena, eu sempre fui apontada, eu sofri racismo, eu era excluída das brincadeiras, dos trabalhos, e eu me refugiava na biblioteca. A biblioteca é um oceano vasto, com rotas diversas, onde nós mesmos podemos escolher as bússolas. No meu caso, enquanto mulher negra, obviamente eu li muitos clássicos, eu gosto de ler outros autores, muitos autores, mas eu, enquanto mulher negra, as minhas bússolas, principalmente depois que eu entendi a importância da consciência política, foram muitas. Lélia Gonzalez, Angela Davis, Toni Morrison, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus é uma pessoa assim. Vocês imaginam Carolina Maria de Jesus fazer, né, o que eu fiz? Eu saí de uma situação de vulnerabilidade extrema, mas eu consegui escrever só depois que eu consegui sair dessa condição. Carolina fez isso lá, dentro da favela, naquela condição de vulnerabilidade, de miséria, com filhos passando fome. Alice Walker, Bell Hooks. Mas o destino é um só. Não importa qual a sua bússola, desde que o seu destino seja o conhecimento. Então, você pode navegar por esse mar vasto através da biblioteca. O meu processo de autoinscrição no cenário literário segue os rastros, principalmente, obviamente que todas essas que eu falei me inspiraram e me inspiram. Mas, como escritora, eu segui os rastros de as minhas duas grandes inspirações, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Para essas escritoras, a literatura também tem um potencial transformador, gigantesco. Conceição, filha de uma lavadeira, assim como Carolina Maria de Jesus, cresceu rodeada por palavras. A paixão de Conceição pela literatura veio muito cedo. E esse fascínio aumentou quando uma tia se tornou funcionária da Biblioteca Pública Estadual Luiz Bessa, de Belo Horizonte, o que facilitou seu acesso aos livros. Essa fala é depoimento da Conceição que ela deu para uma série de entrevistas para o Itaú. Então, vocês podem ter acesso a ela. E Conceição diz, nesse documentário, tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas, jornais. Lembro-me de nossos serões de leitura. Minha mãe ou minha tia a folhear conosco o material impresso e a traduzir as mensagens. Ali, pelos meus 11 anos, ganhei
uma biblioteca inteira, a pública. Quando uma das minhas tias se tornou servente daquela casa tesouro, na Praça da Liberdade. Fiz dali a minha morada, o lugar onde eu buscava respostas para tudo. Parece eu. Através da ligação laboral de sua família, em condições subalternizadas, é que o interesse pela literatura cresceu. Já Carolina Maria de Jesus, sobre a literatura, diz: a transição da minha vida foi impulsionada pelos livros. Tive uma infância atribulada. É por intermédio dos livros que adquirimos boas maneiras e formamos nosso caráter. Se não fosse por intermédio dos livros que me deu boa formação, eu teria me transviado. E, durante toda a obra da Carolina, principalmente Quarto de Despejo, ela enfatiza o tempo todo isso. A minha fala e escrita é fortalecida pela voz dessas escritoras. Ressoa também a voz da escritora chicana Glória Anzaldúa, que escreve uma carta para as mulheres de terceiro mundo, como ela chama as mulheres de cor, conclamando essas mulheres a escreverem. Ela cria uma rede de solidariedade e, ao escrever em primeira pessoa, ela quer se aproximar dessas mulheres. E conclama, então, essas mulheres a escreverem, independente do lugar que elas estejam, né, ou do lugar de subalternidade que elas se encontrem. E ela diz: esqueça o quarto para si. Escreva na cozinha, tranque-se no banheiro, escreva no ônibus ou na fila da Previdência Social. Quando não tiver outra saída senão escrever, perdão. Porém, neste ato, o da escrita, reside a nossa sobrevivência. Porque uma mulher que escreve tem poder. E uma mulher que lê pode escrever. Eu volto lá ao Jean Chevalier com uma frase que diz, na verdade, é mais uma definição. A biblioteca é a nossa reserva de saber, como um tesouro disponível. Nos sonhos, geralmente, a biblioteca faz alusão aos conhecimentos intelectuais, ao saber livresco. Entretanto, neles depara-se, às vezes, um vetusto livro de magia, em geral, a banhar-se na luz, que simboliza o conhecimento no sentido pleno do termo. E é a partir do meu contato com essas literaturas e da minha experiência, e de todas as escritoras citadas, que eu considero fundamental que as bibliotecas tenham um lugar de protagonismo no espaço escolar. É preciso que elas estejam com as portas abertas, é preciso que elas sejam protagonistas. Já que, né,
uma grande parte de crianças ou jovens só tem acesso aos livros na escola. Eu escutei o grupo que estava falando aqui, infelizmente eu cheguei bem no final já, eles dizerem que o livro devia fazer parte da cesta básica. E devia. Porque nós temos fome de conhecimento. A gente não tem fome só de comida. Já dizia aquela música, né? A gente não quer só comida, a gente quer cultura, alguma coisa assim, diversão e arte. A gente quer cultura. Ao contrário do que falaram para a gente nos últimos tempos, que a cultura não serve para nada. Sim, os anos de pandemia mostraram que a gente tem fome de cultura. Então, é preciso que a biblioteca seja também um espaço convidativo e que se tenha uma boa estrutura e que tenha condições para desenvolver projetos que promovam a leitura. Porque não é fácil você concorrer com o tablet, com o celular, às mãos. Eu sou professora. Eu proponho um projeto de leitura e eu sei o quanto é desafiador você concorrer com o tablet, com o celular. É muito desafiador. E, sobretudo, quando não se tem essa prática dentro da escola, quando não se tem um espaço convidativo dentro da escola, quando não se tem um bibliotecário com formação. O que acontece na minha escola é um funcionário adaptado. E em várias escolas que eu trabalhei, foi assim, um funcionário adaptado que não tinha formação para estar naquele espaço. Não vou dizer pela questão de boa vontade, a pessoa não possa fazer isso. Mas isso é desrespeitar a formação do bibliotecário. Já começa total errado, né? Porque todas as leis falam da importância da formação, de se considerar a formação. Uma biblioteca diversa e inclusiva, ela deve também primar pela descolonização do acervo, levando em consideração os sujeitos e as suas idiosincrasias. Quer tarefa mais potente, desafiadora e sublime que a do curador e guardião da biblioteca, que é o bibliotecário? Eu não vejo, né? Tanto que eu estou emocionada, estou honrada em estar aqui, porque a biblioteca, o livro, a cultura transforma vidas. A gente não quer que o jovem sonhe em ser um Neymar da vida, porque o Neymar é uma história de exceção. E a exceção acentua a desigualdade. A gente quer que todos os jovens tenham a oportunidade de, através do conhecimento, possa ter oportunidade de escolha. E que não fique jogado à sorte de um olheiro. E queremos também um governo que valorize a cultura, que valorize a formação. Felizmente, novos ventos sopram. Obrigada. Tem bastante tempo ainda, né? Obrigada. Quero saber de perguntas.
Foi bom estar com o meu roteiro, que eu sou muito prolixa. Então, se eu ficasse falando sem roteiro, vocês iam ficar... Quando o universo me disse não, a biblioteca me estendeu a mão. Clarice Fortunato. E é com essa citação que a gente, primeiramente, te agradece, porque eu acredito muito no acaso. Eu acredito que as pessoas que vêm são sempre as pessoas certas, E aí, quando a Sandra, que organiza a feira, disse: tem uma escritora que trabalha sobre essa temática, vamos convidá-la, a gente, então, pôde conhecer um pouquinho do seu trabalho, e foi uma acertada escolha, como vocês bem puderam ver e sentir junto com a Clarice. Clarice, eu queria só trazer aqui, tem muitas e muitas manifestações, Eu queria trazer um pouquinho das manifestações do pessoal que está em casa, no online. Então, a Hilda dizendo que a biblioteca também foi o refúgio dela na infância. A Paula Soares também dizendo que se sentia acolhida na biblioteca, isso foi determinante para a escolha dela na carreira. A Cláudia dizendo que é tão bom escutar como as bibliotecas são acolhedoras e valorizadas, como essa da nossa palestrante. Parabéns a Clarice Fortunato, enriquecedora fala sobre a literatura de autoria de mulheres negras. E muitos, muitos, muitos comentários e muitos parabéns. A arte salva e a cultura expande horizontes. Eu queria abrir assim para quem quiser também fazer uma fala ou fazer alguma pergunta para a Clarice, que eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para realmente fazer essa reflexão assim junto contigo, E queria ver se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta. Grazi. Vamos lá, Grazi, pode vir. Clarice, foi muito bom te ouvir. E para a gente, assim, que é... Bom, eu sou bibliotecária de pública, E os bibliotecários, no geral, eles são entes muito solitários, assim. E tem muita dificuldade em conversar com outros bibliotecários, porque a gente é sempre sozinho, A gente está sempre... Enfim, equipe, que nem disse a Gabi. E é muito legal, porque a gente... É engraçado, Na técnica, nós somos sozinhos, Mas na troca, nós temos muitos amigos, A gente pode considerar os livros como os nossos amigos, E nós podemos também considerar os nossos usuários como os nossos amigos, A gente é engraçado, a técnica é solitária, mas a atuação é muito de comunidade, muito comunitária. E às vezes a gente pensa em seguir outro rumo, em dar outro passo, e aí a tua palestra ela nos coloca de novo, na importância que a gente tem, no nosso trabalho, no que a gente faz. E que não é para nós, nunca é. E esses dias eu estava refletindo sobre por que as bibliotecas físicas não acabam. E eu sinto que é uma questão de experiência. É como o cinema. Existe... Hoje, muitas mídias já acabaram. CD, DVD... Tudo acabou, mas o cinema permanece, está lá. Porque a experiência é outra. Existe o livro virtual, existe o e-book, mas a experiência do livro físico é uma experiência única. E eu não sei se tu consegue comentar isso assim, e se tu vê isso também, como eu vejo. As bibliotecas físicas elas não vão acabar. Então, a gente precisa pensar na biblioteca num sentido mais amplo, igual trouxe as citações do Jean Chevalier, e pensar nisso também como uma estética, entre aspas. Então, assim, a gente pensar no desafio que é a gente disseminar a leitura, promover a leitura, primeiro, a gente tem que criar estratégias. E a gente só encontra força no coletivo. Só encontramos força no coletivo.
Por isso que é muito importante a gente se associar politicamente, né? E depois, assim, eu não considero a internet, por exemplo, um grande antagonista, eu não encontrei a palavra aqui agora, para o livro. Por quê? Na internet, a gente tem uma vastidão de informações. É muita informação, é um excesso de informação, é muito lixo, né? E aí, essas informações, esse mar de informações, nem sempre se traduz em conhecimento. Tem muito conhecimento, mas no meio de tanta informação, é bem difícil selecionar. Um exemplo disso é que eu estava ensinando para os meus alunos, eu não vou conseguir recordar o conteúdo que era gramatical. E aí eu ensinei as regrinhas, dei exemplo tal, e dei atividade de fixação. E eles foram lá pesquisar, aí você dá, pronto, eles não querem fazer, não querem pesquisar os conceitos, eles vão na internet procurar a resposta. Lembrei, era fonema. Era fonema. Eu só não vou lembrar a palavra que era, mas ele foi lá, pesquisou a palavra e resolveu a atividade. Aí voltou para mim, prof, olha, aí eu falei, essa palavrinha, fiquei tentando fazer ele me dizer os fonemas da palavra. E ele não embarcava na minha reflexão. Eu queria que ele fizesse uma reflexão sobre a língua. E daí, depois, no final, quando ele se cansou e viu que eu não ia desistir de fazer ele fazer uma reflexão sobre a língua, ele falou, eu vi no Google, está certo. Eu vi no Google, está certo. Eu falei, está errado. Aí provei para ele que a resposta do Google não estava certa, estava errada. Mas eu tive que provar para ele que estava errada. Então, tem muita informação errada ali. Tem muito lixo na internet. E daí, no livro que eu falei para vocês, então, você escolhe as suas rotas. Você tem a sua própria bússola. Você tem muito menos probabilidade de se perder no caminho. Vocês já perceberam que, às vezes, a gente vai lá na internet, assim, pesquisar alguma coisa, e, de repente, começa a se perder numa outra coisa? Então, o livro é um destino muito mais certo. E também é um destino que você está bem conectado com aquilo. Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Respondi? Só quero registrar que temos um pessoal em Portugal nos assistindo, 102 pessoas online. E quero saber se mais alguém tem algum comentário. Um abraço para Portugal, tenho amigos em Portugal. Grande abraço. Tem aqui na feira, e amanhã, às 19 horas, eu vou estar com a Eliana Alves Cruz. A gente vai estar fazendo uma sessão de autógrafo. A Eliana dispensa a apresentação, todo mundo conhece a Eliana Alves Cruz. Ela fez a contracapa do meu livro. Ela foi uma querida, eu era uma autora estreante. Ela me acolheu e a gente vai estar juntas pela primeira vez presencialmente, autografando livros. E eu espero vocês lá. Aqui eu fui comprar o meu, porque eu esqueci o meu em casa, queria trazer para vocês, fui ali comprar. Então, tem alguns lugares na feira, e amanhã vai ter a sessão de autógrafos. Eu vou ficar bem feliz em receber vocês lá. Para dar o serviço completo, então, está na Ama Livros, R$ 35,00, o livro da Clarice. Mais alguém? Então, vamos passar para a presidenta, Gislene, para fazer o encerramento e entregar o presentinho para a Clarice. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Clarice.
Maravilhosa. Então, tá, pessoal. Bom, hoje a gente, então, vai encerrando, né, o nosso primeiro dia do seminário. Né, foi um dia intenso, né, onde a gente discutiu as bibliotecas escolares, pensou um pouquinho na bibliodiversidade, nas bibliotecas comunitárias, pôde revisitar essa escrita das mulheres negras e essa potência que está nesses textos. E amanhã, então, a gente se encontra às 9h, pessoal online, né, tem o link, a UX está mandando o link para vocês, pessoal presencial, 9h aqui no Auditório das Paulinas, com a nossa palestra sobre literatura indígena e decolonialidade, com Lúcia Tucuju e a Liriane Almeida. Espero vocês, gente. Tchau, tchau.